Doutor João. Presidente, boa tarde, deputados, boa tarde, os presentes. Ô, João, eu acho que o nosso relator, Fufuca, ele foi muito feliz nos seus questionamentos, abrangeu praticamente quase tudo que nós queríamos saber, mas eu quero primeiramente saber qual a sua formação profissional. Sou administrador. Administrador. A imprensa explorou muito os Correios no Rio de Janeiro. E qual foi o período em que você administrou o plano de saúde dos Correios do Rio de Janeiro? Eu não fui administrador do plano de saúde. Eu era assessor da diretoria regional, né, e numa dessas funções era acompanhar os processos da área de saúde. Você, em momento nenhum, participou na administração? Não. Eu pergunto, é verdade que a imprensa publicou que durante o período que você participou, então, da direção da administração, houve um prejuízo aos Correios de 7 milhões de reais no período de 2011 a 2013? Milhões. Hein? Milhões. Milhões, 7 milhões. Foi mais um pouco. Foi mais um pouco. Foi mais um pouco por conta dos outros procedimentos que foram feitos, além das cirurgias. Esse mais um pouco chegou a quanto? Eu não sei o valor exato, mas pelo processo, ele deve ter chegado a uns 12, 15. Aos 12. Isso foi um prejuízo da estatal Correios do Rio de Janeiro. Ô João, permite eu chamar você, João? João, como é que se procedeu essa cirurgia de R$1 milhão? Foi isso aí que me chamou a atenção de te convocar. Porque você mesmo, no seu depoimento à Polícia Federal, falou que você autorizou essa cirurgia de R$1 milhão. Houve por parte do cirurgião que efetuou essa cirurgia, que queria saber o nome desse cirurgião, que ele colocou lá no prontuário médico uma quantidade de pasta, de cimento, muito além do normal, coisa que não pode ser provado pós-cirurgia, e essa massa não aparece no raio-x, nem na tomografia. E essa cirurgia de R$1 milhão, você mesmo falou na sua delação, que ela poderia ser feita tranquilamente por R$200 mil. Como é que se processou? Como é que chegou a esse valor? Por quê? O nome do médico, o cirurgião responsável, que operou e que superfaturou esse prontuário médico? Eu não autorizei a cirurgia, até porque não tinha essa competência administrativa, né, para fazer. Ela foi autorizada pelo, então, gerente de saúde da época, e ela se deu toda fora da empresa, né, toda fora da gerência de saúde dentro dos Correios. Então, quando ela veio para os Correios, ela já estava toda pronta, modelada com aqueles valores. Inclusive, foram apresentados outros 2 valores superiores a esse, no qual o terceiro valor foi o vencedor, né, vamos dizer assim, de fazer a cirurgia. Então, quem autorizou foi... O gerente de saúde. O gerente de saúde da empresa dos Correios. Você sabe o nome dele? Marcos da Silva Esteves. Marcos da Silva? Isso. Estêncio? Esteves. Ele também participava das propinas? Sim. Diretamente. Esse médico efetuou, qual foi a casa de saúde que foi efetuada essa cirurgia? Foi o Hospital Espanhol. Hospital Espanhol, ali na Lapa, né? Ali na Riachuelo, né? Riachuelo, isso. Hospital Espanhol, ali na Lapa mesmo. Qual o nome do médico, João? O cirurgião? Eu não me lembro aqui, não. Não me lembro. Ô, João, você foi o único do Rio de Janeiro que eu tenho conhecimento que negociou a sua delação premiada. Quais os benefícios você está tendo com essa delação? Porque, na verdade, a questão da minha participação nesse processo, ela se deu exclusivamente no adiantamento de numerários dos hospitais, né? Como é que se dava isso? O hospital apresentava uma fatura para os Correios, de praxe, isso no mercado, de 30 a 90 dias, eram feitas as revisões das contas e essas contas eram pagas. No caso que nós fazíamos, era apenas o seguinte:
as contas eram apresentadas aos Correios, nós pagávamos em dia para que o credenciado pudesse dar uma condição melhor de atendimento aos nossos credenciados. E com a continuidade disso, vieram os novos negócios que foram apresentados pelo Daniel na época, e essas operações, cirurgias, tabelas, isso foi uma operação à parte, à revelia. Eu tinha conhecimento que isso seria feito, mas que não que já estava sendo feito. Eu sei, mas qual foi os benefícios que você pessoalmente teve com a delação premiada? A ser excluído desses demais processos, na qual de fato eu não tinha a participação, apesar de saber que poderia acontecer, e a redução de pena caso venha... Ser condenado. Isso. Tá ótimo. Outra coisa, vou repetir a pergunta do... Qual foi a cirurgia? Foi coluna, não é isso que você falou? Foi coluna. Foi coluna. Foi colocado prótese, estabilizador... Foram parafusos. É verdade que essa cirurgia poderia sair por 200 mil? Segundo o mercado, sim. Bem paga, 200, no 300 seu depoimento à Polícia Federal, você falou que essa cirurgia poderia ser feita no máximo por 200 mil reais. Eu não posso falar o valor correto, mas por conversas... 100% da mais é Por conversas com pessoas ligadas, ela disse que muito bem paga 200, 300 mil. Muito bem paga. Muito bem paga. Outra coisa, você tem conhecimento no Rio de Janeiro, você que está envolvido nesse métier, de material de hospitais federais Não. no Rio de Janeiro, que está sendo destinado para algumas clínicas particulares, para alguns planos de saúde particular? Não. Não tem conhecimento? Não tem. João Maurício, 3 perguntas a mais. Quem é Thaisa Guedes? Minha esposa. Qual foi a cirurgia que ela fez no hospital, que houve também um superfaturamento da cirurgia dela? Houve cirurgia. Foram um dos processos de esquema que seriam efetuados exames. Com a sua própria esposa? Isso. Então essa história de CTI, que ela ficou com sepsemia, tudo é mentira? Não teve cirurgia. Não. Mas sim. O prontuário foi tudo montado, então tudo mentira. Isso. 53 mil reais foi a cirurgia, foi o papel. Então, além de sua esposa, se você colocou sua esposa como um doente fantasma, com certeza outros pacientes fantasma foram colocados nesse processo dos Correios. Alô? Que eu tenha conhecimento, não. Oi. Só sua esposa? Oi. Só a sua esposa? Presidente, claro, deputado, motivo só, deputado. É verdade que você ameaçou ou você tentou fazer alguma coisa contra o grupo de repórteres do Extra? Não. Você intimidou? Não houve? Mas o senhor foi chamado na Polícia Federal, na Polícia Civil, para depor de uma queixa que os repórteres do Extra falam que sofreu intimidação em sua parte? É mentira? É mentira. É mentira. Parte desse dinheiro todo da corrupção dos Correios ficava no Rio de Janeiro para dividir para vocês, ou parte dele ia para outro estado, para a capital federal, por exemplo, ou para outros lugares? Com o meu conhecimento, eu não tinha conhecimento que isso iria para outros lugares. O Omar, que muitas das vezes falava que isso era da igreja. Igreja? Que igreja? O Omar que tem que responder isso. Sim, mas esse homem é de que igreja? A igreja é o Distrito Federal? Não sei dizer. Aí é para a igreja. Para mim ele é evangélico. Só isso, presidente. A gente foi de uma pessoa incompatível com a sociedade. Eu lamentei aqui dele ser meu colega, com médico, sou médico, sou cirurgião, faço esse ano 40 anos de formado, faço cirurgia geral, e eu até lamentei ter aquele indivíduo, foi o termo que eu usei, tê-lo como colega. Eu pergunto a você, ao doutor Alfredo, você já explicou assim, já tudo, não vou entrar nesse mérito, a relação com o seu irmão. Sim. Mas em termos patrimoniais, patrimônio, estou vendo que você é casado, tem quantos filhos? Ainda não tem. Não tem filhos, casado. Em relações de patrimônios, primeiramente, quem mais tem tempo de formado? Nós nos formamos juntos em 2001, eu na PUC e ele na Fundação. O mesmo tempo de formado? Mesmo tempo.
Relação patrimonial entre vocês dois, qual é a diferença em termos de patrimônio adquirido nesse período de profissional de médico? Eu não convivi os últimos 6 anos com meu irmão, socialmente falando e afetivamente, né? Então, as coisas que eu fiquei sabendo em termos de o que ele tinha era Facebook, que eu tinha acesso, que eu via, e comentário de colegas, né? Que diziam, comprou isso, comprou aquilo. É porque as informações que nós temos da imprensa, que ele tem de avião, helicóptero, várias viagens no exterior, carros importados de altíssimo valor, são as informações que chegam a nós aqui na CPI. Comparativo, você acredita que você não... Não. Não. Outra coisa, qual é a sua relação, como é que é essa sua relação com os hospitais que vocês trabalham? Qual o tipo de vínculo? Você trabalha, é hospital próprio do SUS ou são hospitais conveniados ao SUS? São hospitais filantrópicos, Conveniados ao SUS, que prestam serviço. Inclusive o de Gravataí, como é o único hospital da cidade, por incrível que pareça, uma cidade de quase 300 mil habitantes, que tem GM, Pirelli, Dana, trabalhando lá, com funcionários lá, é o único hospital. E aqui eu quero fazer um elogio à mantenedora desse hospital, que é o Imaculado Coração de Maria, que é uma congregação de irmãs que mantém o hospital a pleno funcionando, com atrasos de 4, 5, 6 meses no repasse do SUS atualmente, inclusive honorários médicos, os meus honorários dos meus colegas lá. Estamos 4 meses em atraso. Então você não é funcionário do Ministério, não é funcionário do SUS, é funcionário do hospital que eu tem tenho uma convênio pessoa com o jurídica, SUS. tenho um contrato social dessa pessoa jurídica, tenho um contrato com o hospital assinado por mim e pelo meu colega, Dr. Pablo Lessa, que é da mesma especialidade que eu, que opera comigo desde 2007, tem a mesma formação que eu, e nós emitimos notas fiscais da nossa produção, que são separadas. A nota fiscal da produção do SUS é uma, a nota fiscal da produção dos convênios é outra separada. Então, o teu salário não é fixo, ele é proporcional ao seu trabalho do mês. Depende da minha presença física lá dentro do hospital para ter essa demanda da rua que eu disse. Essa demanda da rua normalmente é emergência. É emergência, eu opero espontâneo, atropelamento. Uma idosa que cai em casa e tem uma fratura de quadril interna e a gente programa a cirurgia. Que origina toda essa demanda do seu trabalho. Exato. Você não tem consultório? Não tem. Não tem consultório. Questão de custo-benefício, acho que a minha especialidade, é só um parênteses, eu fiz um cálculo já com meu colega, nós iríamos ter um custo médio de R$5.000 e com aluguel, secretária, e nós não conseguiríamos, com consultas normais, chegar perto desse... Então, a gente tem dentro do hospital um setor da ortopedia, onde nós atendemos os pacientes, que é um consultório um pouco diferenciado, com uma qualidade um pouco melhor, mas... Você faz atendimento ambulatorial no hospital? Também. Sim. Mas também. Esse atendimento ambulatorial é SUS ou só convênio? Dos dois. Então, no caso, uma parte das cirurgias de convênios provém desse ambulatório? Desse ambulatório. E da demanda da rua também, né, senhor deputado? Porque, como é uma cidade que tem muitas empresas, tem muitos convênios também. Então, isso tem uma demanda grande de convênios também. Mas a minha proporcionalidade, eu disse antes, é 70% de SUS, 30% de convênio. Claro que, embora exista essa divergência de relacionamento e personalidade entre vocês dois, mas não pode negar, vocês são irmãos. Claro. Tem uma denúncia contra o seu irmão, mas não sei agora precisar se é primo ou cunhado, que ele bancou a faculdade, formou esse rapaz. Esse rapaz hoje é o teste de ferro dele em Porto Alegre, e me parece que tem pouco tempo de formado, está fazendo residência ainda. Esse rapaz já anda com 2 BMW em Porto Alegre, curtindo, rindo e debochando de muita gente, segundo informações que chegam a essa CPI. Você tem conhecimento desse fato? Eu acho que o senhor está falando do Alexandro Zanetti. É esse mesmo. Tá. É esse mesmo. A relação que eu tinha com ele era de corredor de bloco cirúrgico. É o que eu disse do Henrique Cruz antes. Tinha uma certa blindagem com as pessoas que trabalhavam muito perto do Fernando. Aí eu não saberia te dizer exatamente o porquê, mas eu não conseguia também com o Alexandro ter uma relação mais assim
de afeto, de perguntar algumas coisas, porque eu já não fazia mais questão de participar, de entrar na sala de cirurgia do Fernando, de dar oi na janela. E as informações que chegam a nós, que esse Alexandre é inclusive o homem que assina as liminares e os falsos laudos para obter as cirurgias, no caso, blindando o Fernando, coisa que fazia o doutor Henrique, que conseguiu cortar o cordão umbilical do seu irmão Fernando. E, segundo o próprio Henrique, nos relatou que ele hoje é obrigado a andar com segurança porque sofre grandes ameaças do teu irmão. É verdade. Verdade. Então, olha só, baseado nisso aí, tem algumas pessoas lá no Rio Grande do Sul, igual o Monte Claro, que já nos propôs a nos fazer fechado uma audiência lá no Rio Grande do Sul, que vai confirmar, provar que essas pessoas que foram vítimas como paciente do Fernando, que está disposto a realmente até falar que está sofrendo ameaças por parte do Fernando, se caso essas pessoas emitirem qualquer opiniões contrária à doutrina que o Fernando pratica. Presidente, estou satisfeito. Obrigado, doutor Alfredo. Obrigado, doutor João.